Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do videocast Foco na Gente, falando diretamente do segundo dia do RH Summit, o maior evento de RH do Brasil. Hoje a gente tem aqui convidados em dose dupla, a Juliana Fusco, gerente sênior de Talent Acquisition na Viva, e também o Henrique Cardoso, nosso diretor de Contas Latam. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Obrigada pelo convite. A gente agradece hoje aqui com o Henrique, abrilhantando ainda mais essa mesa, né? Mais uma pessoa da ADEC para me fazer companhia. Então, estou muito bem acompanhada com vocês dois. Ju, para quem ainda não te conhece, fala um pouquinho sobre você, quem você é. Oi, eu sou a Juliana Fusco, sou gerente de atração de talentos ali da Vivo. Tenho como formação, sou publicitária de formação e já passei por uma grande empresa financeira durante 13 anos. Trabalhei na área de marketing, na área de projetos, e daí fui conhecer o mundo do RH e me encantei e nunca mais saí. Então, E como foi esse processo? Sair de marketing, publicidade para RH? foi bem desafiador, né, o processo mesmo, mas eu acho que o que me brilha mais os olhos são pessoas, né? Como conectar pessoas e ajudar pessoas a se desenvolver. Então, acho que eu acabei estudando bastante também antes dessa migração. Sim. E o que eu estava conversando até com o próprio Henrique é como é que a gente pega o que a gente tem de repertório e ajuda no momento novo, né? Então, acho que isso também foi muito importante para trazer o que eu conhecia de mercado, o que eu conhecia da área de negócios, para dentro do RH. Então, acho que é uma junção bem positiva. Eu aprendi muito e aprendo constantemente, mas também coloco meu repertório dentro do meu processo. Incrível. E aí, Henrique, você já é convidado aqui, já foi convidado no nosso videocast, já é figurinha carimbada, mas para quem ainda não lhe conhece também, se apresentar aí pro pessoal. Obrigado, Nívia. Henrique Cardoso, diretor comercial de contas internacionais e, nesse momento, diretor comercial Brasil também. E até me conectando essa familiaridade com a área de comunicação, sou formado em publicidade e propaganda. Mais um para a mesa aqui hoje está super... Só comunicadores, né? E um pouco do que a gente estava conversando nos bastidores. Eu vejo hoje a área comercial como uma grande responsável por ajudar as empresas na tomada de decisão. Nesse processo complexo, nesse modelo, nesse momento de transformação, combinando tecnologia com pessoas, com processos, com otimização e eficiências a todo momento sendo cobradas. Então, nosso papel tem sido cada vez mais conseguir trazer para a mesa a realidade e transformar esses problemas efetivamente numa solução viável. Isso transformar, né, o problema em solução só acontece através da comunicação, porque é só trocando, só conhecendo que a gente consegue chegar nessa solução ideal. E aí, Ju, você trabalha na Vivo. Acho impossível alguém não saber o que é a Vivo que vocês fazem, mas vai que tem uma pessoa morando embaixo de uma pedra. O que é que a Vivo faz hoje em dia? A Vivo é uma empresa de telecomunicações, tem muitas lojas espalhadas pelo Brasil todo. Ela faz parte de um grupo, né, que é a Telefônica, que é espanhola, é uma empresa espanhola, e tem mais de 33 mil funcionários aqui no Brasil. Então, nossa, desafio grande. O RH para gerenciar 33 mil pessoas. Exatamente. Como é que funciona exatamente essa migração do RH para deixar de ser realmente ali uma área que fecha vaga para ser um RH estratégico? Acho que aqui a importância da gente falar de dados, né, e falar de resultado. Acho que aqui a gente não tenta mais só fechar uma vaga pela vaga. Acho que a estratégia está desde o alinhamento, junto com o gestor. Então, ser um talent advisor, ter um time de talent advisor, olhando para toda a estratégia do que aquele gestor precisa e provocando e questionando e trazendo soluções. O momento do processo seletivo é usar tecnologia, né? Então, antigamente a gente brinca que tinha muita coisa em papel, né? E hoje em dia a gente tem como conectar essa necessidade às pessoas, de fato, as melhores pessoas para aquela vaga. E depois também olhar para dados, como que essa pessoa ela performou, se ela tem um turnover, como é que ela está indo na empresa. Então, acho que a gente muda a forma como a gente olha, não só o processo, porque ele é meio, ele não é fim, né? Sim. Então, acho que esse é um dos pontos mais importantes da gente trazer aqui como início da nossa conversa. Incrível. E aí você traz um pouquinho também do próximo tópico, que é inovações. Como você falou, muita coisa mudou nesse processo de Talent Acquisition. Eu acho que é já um dado, né? Todo mundo já usa, já faz parte da nossa vida. O ChatGPT virou estagiário da maior parte da galera. Mas aí tem alguma outra inovação ou tecnologia que você vê que cada vez mais faz parte do Talent Acquisition? Acho que com certeza a IA, né? O uso dessas tecnologias. Acho que a gente tem muita
muita empresa de ferramentas, muitas Sim. ferramentas atreladas. Acho que o desafio que a gente tem hoje, né, principalmente, é a gente conectar essas ferramentas, né? A gente, mais uma vez, estava falando aqui nos bastidores um pouco sobre isso, e antigamente a gente tinha as ferramentas que faziam só determinadas coisas, Uhum. e hoje a gente vê que a sinergia entre elas é que potencializa não só para a atração de talentos, mas como para todo o RH. Com E certeza. pegando como gancho, acho que a gente tem que olhar muito para o RH como uma área de negócios. E como que a área de negócios trabalha? Conectando coisas, olhando para a experiência do cliente. A gente deveria olhar para a experiência do colaborador, né? Então, acho que aqui, como uma missão que a gente tem na área, na diretoria onde eu estou, é olhar para a experiência do colaborador. Então, acho que aí entra bastante coisa. E aqui, até como resultado da nossa conversa prévia, que foi muito rica, foi realmente super interessante, me fez até refletir que hoje a inovação que a gente busca em RH, nas empresas em geral, não necessariamente está ligada diretamente à tecnologia. A inovação muitas vezes está no quanto eu gero valor do que eu estou fazendo, no quanto eu transformo dia a dia, e isso passa a ter um outro significado na prática que não tem a ver com o que eu estou agregando de tecnologia, o que tem inteligência artificial, o que o meu processo está automatizando. A gente tem percebido que talvez é o momento de voltar alguns passos e olhar para pessoas e usar a tecnologia só para que ela serve, né? O processo, para melhorar a nossa eficiência, a nossa consulta. Então, acho que é por aí que eu tô. Só complementando, eu brinco que a gente tem que fazer a tecnologia ser mais tecnologia para que o humano seja mais humano. Exatamente. Então, deixar o que é operacional para a tecnologia, para que a gente consiga se conectar ainda mais com o humano. Então, e conseguir ter tempo de qualidade, né? Eu acho que a tecnologia nos ajuda muito nisso. Então, acho que quanto mais a gente conhece tecnologia, mais a gente consegue olhar para o nosso processo, olhar para a nossa jornada e falar, ali caberia uma tecnologia que hoje não tem, mas a gente pode conectar isso, para que a gente, neste outro momento, que é o lado mais humano, eu consiga me dedicar mais. Então, acho que isso é super importante. E aí, até como o Henrique trouxe, né? A gente está nessa mudança de percepção sobre o que é o RH, como a gente se posiciona. A gente deixa de ser uma área apenas ali de apoio para se tornar uma área de negócio, uma área estratégica, que faz um papel ali muito mais consultivo junto com líderes, com a organização. Como é que você acha que o RH, se ele não está nesse momento hoje em dia de ser consultivo, ele pode fazer esse processo de migração? Eu acho que a base de tudo é números, né? Então, mais uma vez, voltando para o mundo de negócios, como que o negócio gere, né? Acontece o negócio no dia a dia, olhando para números. Então, a mesma coisa que a gente pode se conectar com a área de negócio. Então, a gente se conecta com a área de negócios indo com números, indo com dados, indo com informações muitas vezes mais concretas. E eu acho que é essa transformação que o RH deveria, né, muitos RHs estão fazendo, assim como o da Vivo também. Então, quando a gente vai para uma área de negócios onde a gente tem de fato informação, não só do processo, mas do resultado do processo, ou quanto isso impacta a área de negócios, é assim uma coisa gigantesca. A gente tem exemplos ali dentro da Vivo onde a gente falou muito sobre uma cadeira vazia. Quanto custa uma cadeira vazia numa loja, né? A gente está falando de resultado financeiro. Isso. Quando a gente se conecta e faz esse tipo de conversa com uma área de negócios, muda a forma que eles olham pra gente, como que a gente senta na mesa, né? Então, acho que é super bacana isso. E quantifica o impacto, porque eu acho que quando a gente fica muitas vezes no mundo das ideias, o pessoal não entende que a ação que eu estou propondo vai gerar realmente ali um ganho financeiro no final. Então, eu não estou apenas treinando pessoas por treinar, eu não estou apenas tendo um plano de carreira ali por ter um plano de carreira, mas é porque quando você vai botar na ponta do lápis mesmo, o ganho financeiro e de eficiência que eu tenho devido a essas ações é gigantesco. Acho que, como você trouxe, né, trazer os dados é o game changer ali para a gente estar falando de igual para igual com o negócio. Exatamente. E aí, acho que até pegando também um gancho desse ponto, quando você fala, tem agora um sistema centralizado e que acaba unificando e fluindo tudo isso, também facilita a coleta de dados, né? Porque aí eu não preciso estar fazendo várias gambiarras para ter um dashboard em cada lugar, e aí eu consigo ver a jornada completa dessa pessoa, desde que ela entrou, retenção, desenvolvimento, e consigo também mensurar o impacto das ações que eu estou tendo. Perfeito, até porque é um mesmo colaborador, né? Isso. Porque um dia ele foi candidato, ele virou um novo colaborador e ele permanece. Então, a jornada
de RH como um todo é passada por uma única pessoa. Então a gente precisa conseguir conectar, né? Assim como tem o Omnichannel, né? Sim. Para atendimento, atendimento, como ter isso também para RH. Incrível. E aí, falando exatamente um pouco mais agora sobre jornada, como você vê esse papel da experiência, de ter ali uma boa experiência no processo seletivo, no processo de retenção, acaba sendo um facilitador para essa relação empresa-colaborador ou candidato? Acho que é fundamental, né? Hoje em dia a gente tem que tem que se comparar, na verdade, com as redes sociais, com o dia a dia, né, das pessoas. Então, ter uma boa jornada, pensar para que serve cada jornada, né, dentro desse processo. O que eu vou trazer de benefício? Como que eu crio uma conexão e uma comunicação com o candidato, com o próprio gestor, né? O recrutador também tendo informação para dar em cada processo e usar os meios pelos quais as pessoas já usam. Então, se é o WhatsApp, Sim. se é um aplicativo, se é o LinkedIn, como é que a gente se conecta com ele? Então, acho que usar os meios também é super importante. E adaptar, né? Quando eu tô falando de uma vaga estratégica, eu vou procurar no LinkedIn. Se é uma vaga operacional, o WhatsApp será o meu caminho. Então, até mesmo entender, ter essa leitura, acho que facilita todo esse meio de campo. E mais uma vez, voltando para o conceito do negócio, eles olham para nicho de clientes, né? Como que funciona cada persona, né? Então, a gente também lá olha para a persona. Então, como que é a persona de loja? Como é a persona de call center? Como é uma persona do administrativo, de tecnologia e assim por diante. E também os níveis, né? Então, de baixa complexidade ou de volume, né? As vagas de volume têm uma característica, as vagas mais complexas têm outras características, então isso também muda a forma como a gente atua, mas eu acho que como base a gente usa muito tecnologia e um olhar de fato para a experiência, né? Então, como que tá a experiência? Porque hoje em dia a gente também é escolhido, a gente não só escolhe, né? Então, acho que a gente enquanto empresa, a gente enquanto gestor, também tem que fazer o papel de assim, calma aí, eu tô dando o que eu tô pedindo, né? Isso está sendo recíproco, então acho que isso é importante. E aí, complementando, até me trouxe alguns pontos do nosso último painel, que foi um prazer, inclusive, participar contigo, Ju, que vai muito da capacidade não técnica, mas do skill comportamental, do que eu tenho de personalidade, do que eu posso agregar quanto humano e personalidade àquela função, àquela diretoria, enfim. E isso passa totalmente no filtro técnico, porque o filtro técnico você aprende. Né? E a gente percebe que uma liderança e uma gestão inspiradora, principalmente quando você tem movimentações internas, acaba sendo às vezes mais difícil do que ir para a rua, justamente porque todo mundo já sabe. Então também um exercício dentro de casa de preparar e garantir que o terreno ali da sua área, da sua liderança, da sua atuação seja atrativo do que você pode oferecer para desenvolvimento. Acho que é legal esse ponto que o Henrique trouxe, que tem a ver com os skills, né? Sim. Que é o grande desafio, talvez, do momento, é a gente saber quais skills a gente tem, quais a gente quer se desenvolver, qual é a área que a gente está, o que a gente gostaria de... O que dentro dessa área se precisa, de quais skills precisam. Os gestores entenderem isso para que formem sempre uma equipe multidisciplinar, onde as pessoas elas agregam umas às outras. Então, ter tudo isso numa única ferramenta, acho que é um dos desafios, né, que eu tenho ouvido muito falar em tecnologia para RH, mas eu acho que vai ajudar muito, desde o processo seletivo, que a gente vai conseguir identificar quais skills aquela pessoa tem, qual é o gap que ela tem, para quando ela entra na empresa, ela também tem um treinamento adequado àquele gap de skills e também consiga performar nos melhores skills onde ela tem também. Então, acho que toda a cadeia do RH vai se beneficiar quando a gente, de fato, tiver uma gestão por skills completa. Na Vivo, a gente tem trabalhado muito para isso e a gente já está começando, já tem em muitas operações isso acontecendo, mas ainda é um desafio grande falando de plataforma. Não, com certeza. Eu acho que é um desafio não só para a Vivo, mas para muitas empresas que estão agora nesse mesmo momento. Né? A gente vive um momento de escassez de talentos, no qual eu tenho que procurar e pensar em outras formas
de atrair as pessoas legais para minha companhia e até mesmo fugir um pouco da caixinha, procurar outros perfis, mas que se encaixam no comportamental e que eu posso dar esse aporte técnico, porque se não for por esse caminho, eu vou ficar com aquela posição ali aberta para sempre. E qual é o preço de uma cadeira vazia, né? Você bem trouxe. Então é muito legal ver que existe essa sinergia, que tem muitas empresas desse mesmo movimento. Até porque, te complementando, a gente tem mudanças muito rápidas da parte técnica, né? Uhum. Então, essa pessoa, ela vem para fazer uma coisa técnica, amanhã ela precisa mudar. E o principal skill é o aprendizado, né? Nesse processo, é ter a possibilidade dessa pessoa se interessar por outra coisa, aprender coisas novas, desaprender para aprender, né? A gente fala bastante do lifelong learning, né? Isso. Que a gente tem que constantemente está aprendendo. Então, quando a gente fala de talento, não necessariamente a gente vai ter uma pessoa pronta, né? Como é que a gente ajuda essa pessoa a se transformar? E se desenvolver. Eu acho que é um caminho, uma jornada que a gente faz junto. E eu acho que quando a empresa ela tem esse olhar para vou desenvolver o colaborador, vou investir nele, o sentimento de gratidão e de recompensa que vem ali por trás, ele também é gigantesco. Então, até para manter esse colaborador engajado, essa parte de desenvolvimento, ela é essencial. Perfeito. E até mesmo dentro da empresa. Então, se eu já conheço os profissionais, eu tenho uma vaga, eu consigo falar, olha, você que já tem esse skill e eu como empresa já te conheço, você quer participar de uma vaga? Então, eu já consigo conectar de uma forma até proativa aquele colaborador àquela vaga. Excelente, Ju, excelente. Vou puxar um pouquinho agora a conversa para um outro ponto, mas que vai muito ainda em conta com o que a gente está conversando. Que é, para uma pessoa ela conseguir ter essa visão completa, ser um profissional da RH, acho que tem muitas skills que precisam ser desenvolvidas. O que é que você observa como principais skills que o profissional da RH ele tem que ter para conseguir fazer essa gestão e ter essa percepção mais ampla do contexto? Acho que o profissional, para mim, ele primeiro tem que ter essa parte de dados muito forte, Sim. porque acho que na minha visão, é base para tudo. Gostar do ser humano, né? Acho que parece meio óbvio, mas acho que não necessariamente é. É gostar, né, de se conectar a pessoas, gostar de entender as pessoas, acho que isso é super importante. No mundo de hoje, acho que tecnologia, você pode não saber programar, mas saber falar de tecnologia, acho que também é uma coisa super importante, porque é daí que vem as inovações, é daí que vem as oportunidades e a gente conseguir transformar desafios em soluções. Então, acho que isso também é importante. Se conectar, ser criativo, se conectar com pessoas, ser criativo, ter atitude de dono, acho que também é uma característica que, para mim, acho que é super importante nesse movimento aqui do novo RH, se a gente for pensar assim, né? Desse RH que está se transformando. Acho que é isso. Tem um olhar estratégico, e se conectar com um negócio, né? Sim. Quando você fala de números, lá no começo, quando eu trouxe o primeiro item, é se conectar com o resultado do negócio, né? Então, não só como você leva, mas como que você ajuda o negócio a gerar cada vez mais negócio, né? Então, acho que passa por um pouco de muito disso. São muitas habilidades aí para desenvolver, mas eu acho que faz super sentido. E você, Henrique, vive muito nesse mundo de RH, conversa com muita gente, quais são as habilidades que você olha que estão mais assim, em voga hoje em dia para um bom profissional de RH? Vou ser um pouquinho do tradicional. Saia. Acho que a Jo trouxe basicamente os principais pontos, mas eu acrescentaria a curiosidade. Tá? Eu acho que a curiosidade ela traz um pouco do que é a magia de se conectar com o ser humano, que é imprevisibilidade. Não sei o que vem dali. E quanto mais curioso você tem um outro lado, a chance de você encontrar algo diferente que já existe, mas que se adequa e funciona super bem, faz toda a diferença. E hoje a gente é constantemente provocado a trazer mudança, a transformar. E no fundo é um exercício de adaptação. É o quanto a nossa curiosidade abre portas, o quanto a gente consegue trazer o aprendizado do dia a dia. E aí o corporativo não vai ensinar, isso é muito mais sobre o que a pessoa passou na vida, o que ela enxergou no seu ecossistema e que de alguma forma resulte ali numa solução razoável e viável, tá? Então, acho que esse seria um ponto que sempre novos projetos disruptivos surgiram de ideias curiosas, de um ICA pesquisa, jogado. Exatamente. Que inicialmente aparentemente utópico e com uma construção e talvez a essência daquela ideia utópica se transforme aí sim numa ideia genial. Por isso que eu colocaria a curiosidade como um ponto-chave.
E acho que a curiosidade ela liga muito também com o que a Ju falou, né? Que é a gente tem que se tornar aprendizados, pessoas que estudam pro resto da vida. Se eu perco esse olhar curioso, eu perco essa sede por aprender, por saber o novo, por trocar, por ver qual é o meu próximo passo. E aí a gente perde toda essa beleza que a vida traz, então. E perguntar os porquês, né? Sim. Quando você não é curioso, você... Por que esse número não tá certo? Por que tá acontecendo isso? Por que eu tô... Por que essa jornada é do jeito que é? Uhum. A gente não pode fazer diferente, né? Será que existe alguma outra coisa? Acho que a curiosidade faz com que a gente traga novidades pro dia a dia e não deixe as coisas acontecerem do jeito que são, porque acho que isso a transformação e a mudança é algo que é cotidiana, né, do nosso dia a dia. Então, se a gente não tiver curiosidade para perguntar sobre esse novo, acho que a gente perde muita coisa. Perde até poder competitivo, né? Porque se eu não inovar, o meu competidor está inovando. Perfeito. Então, até acabo perdendo espaço de mercado nesse contexto, né? Eu preciso acompanhar ali o que está acontecendo. E aí a gente falou muito sobre disrupção, sobre o que está vindo, mas até essa pergunta é para vocês dois. Entre velocidade, inovação e estabilidade, qual é a força que mais está guiando as empresas hoje em dia? Pergunta difícil. Essa é $1 milhão. Para a Ju pensar um pouquinho mais, porque isso tem mais a ver com a área dela direto, mas eu diria que a inovação ela acaba sendo a direção. Sim. A velocidade é o que necessariamente as empresas almejam, mas geralmente é a necessidade do momento que vai tangibilizar para qual lado vai. Eu digo isso porque o inovar, volto para o ponto inicial da nossa conversa, ele não está necessariamente relacionado ao que eu vou fazer de novo, e sim o que eu estou transformando para gerar esse novo valor. Sim. Isso diz respeito que, às vezes, um processo faz sentido retroagir ele até um certo ponto para que eu possa avançar em alguns outros, e isso, talvez a velocidade vai fazer parte, mas é muito difícil trazer só uma única vertical, uma única frente, porque tem a ver com o momento de cada empresa. Vivemos, e eu já escutei isso de alguns outros chefes, que quando eu passava a meta comercial, eu falava assim, poxa, mas para o Brasil isso é difícil, né? O Brasil está em crise. E aí o que me responde eu conheço o Brasil há alguns anos, e o Brasil sempre esteve em crise, e o Brasil sempre conseguiu trazer uma transformação, então isso se aplica a qualquer vertical de negócio. No fundo, a gente sempre vai estar pressionado, os fatores mudam, a necessidade também, mas o fim vai ser sempre parecido de como ajustar cada um dos 3 pontos. Achar esse equilíbrio, né? É difícil, mas eu acho que faz super sentido a sua resposta. Quais eram as 3 palavras? Velocidade, inovação e estabilidade. Qual força mais está guiando os negócios hoje em dia? Eu acho que velocidade e inovação. Porque estabilidade, eu acho que é o que a gente não tem. Sim. Né, no nosso dia a dia, né? Então, acho que talvez a gente queira isso, mas hoje a gente não tem. Inovação e velocidade é o que a gente precisa transformar as coisas, né? A gente precisa da velocidade, porque é isso, a gente tem um concorrente, a gente tem uma operação que precisa acontecer, a gente tem um resultado que precisa chegar. A tecnologia e a inovação, ela vem para transformar isso, é o como para que essa velocidade aconteça, né? Para que talvez a gente consiga ter uma estabilidade de vez em quando e logo na sequência todo esse processo vire quase que um ciclo, né? Então, a velocidade, a inovação, a gente quer velocidade, a inovação vem como base, a estabilidade acontece durante um pequeno período para a gente já voltar nessa sequência. Então, acho que é quase que um ciclo virtuoso, né? Exatamente. E eu acho que você trouxe um ponto muito legal, que é exatamente a gente ser mais proativo à mudança, né? Não ficar esperando ela chegar, realmente conseguir, de alguma forma, ali se planejar, antever, porque como você trouxe, né? Uma vez que eu inovo, eu tenho ali um período de estabilidade depois para poder pensar na próxima mudança e assim seguir evoluindo, né? Eu não estou apenas ali apagando incêndio, tendo urgência a todo momento, mas realmente conseguindo construir algo que vai ser mais longevo, né? Digamos assim, porque eu consegui ter esse momento de planejamento anteriormente. Perfeito. O estruturante, né? Exatamente. A gente, em algum momento, precisa fazer coisas estruturantes, né? Faz parte do processo também, né? Porque senão a gente só vai crescer na casa e o negócio não tem base ali para sustentar no futuro. Exatamente. Ju e Henrique, a conversa está deliciosa, mas já estamos chegando à nossa última pergunta. Queria aqui ficar conversando com vocês por mais várias horas. Acho que teremos que ter outro painel em outro evento agora, para poder divagar ainda mais sobre esse tema de inovação de RH. Mas para fechar, a gente tem uma pergunta, Ju, que o Henrique até já respondeu, então não vou lhe perguntar de novo dessa vez, que é a pergunta inspirada no nosso videocast.
que é: que dica você daria para um líder que quer focar na sua gente? Boa pergunta, porque eu acho que a base da atuação de um líder são pessoas, Sim. né? O resultado vem através desse conjunto de pessoas junto com o líder, né? Então, acho que se conectar com cada um, né, do seu time, acho que entender a motivação e os skills dessas pessoas, né? Acho que é super importante esse líder fazer esse primeiro alinhamento, né? Vamos por assim. E também criar um processo, né? Criar como que funciona aquela estrutura, como que existe aquela área, seja a área que for, né? Seja de atenção, mas qualquer uma outra, e colocar processo, colocar números, trazer inspiração de inovação, que é o que a gente estava falando aqui. E acho que o mais importante é se conectar mesmo com as pessoas, trazendo inspiração e trazendo motivação para cada uma delas. Acho que cada um é uma pessoa diferente, a gente tem que se conectar com as pessoas, trazendo propósito para elas. Sim. Também. Então, acho que às vezes a gente vê alguns líderes com um propósito absolutamente deles, né? E não conseguindo passar para as pessoas um pouco tanto o propósito da empresa, quanto motivar essas pessoas para chegar nesse propósito não só da empresa, mas da área em específico. Então, vou falar um pouquinho de mim. A gente é da área de atração de talentos da Vivo e eu brinco que a gente realiza sonhos, né? Então, contratar pessoas, ajudar as pessoas a entrar na Vivo, que é o sonho de muita gente, ajudar o negócio a se desenvolver com essas pessoas e as pessoas certas nos lugares certos, e conseguir fazer tudo isso funcionar. Eu acho que é uma das motivações que eu levo muito para o meu time no dia a dia. A gente transforma vidas e transforma famílias também, então, e ajuda o negócio a crescer. Então, acho que quando a gente leva isso para o nosso time, acho que é muito importante e acho que gera uma motivação diferente. Com certeza. Eu acho que quando você traz, né, de entender o indivíduo, né, e entender o que é que o motiva também, auxilia a gente a ser, como líder, muito mais estratégico nesse processo. Porque eu não estou falando a mesma coisa que eu falo para o Henrique, que eu falo para a Ju. Cada um vai ter a sua forma de trabalhar melhor, de entender, de saber como se motiva. E aí, quando eu tenho esse olhar mais para o indivíduo, o negócio flui muito melhor. E aí também, só pegando uma outra parte da sua fala, você falou, né, a gente trabalha aqui com sonhos, com pessoas e com famílias. A gente fala isso muito também aqui na Adecco. Quando eu aprovo um candidato, não é só uma pessoa que está sendo impactada. É uma família ali de 5, 6 pessoas que vão ter sua vida transformada por causa do trabalho. Então, acho que é muito também nesse processo de conexão, de propósito, né? Entender que eu estou aqui como colaboradora, não só para fazer a Adecco lucrar mais, fazer a Vivo lucrar mais, mas para também contribuir de alguma forma para a sociedade e ver que o meu trabalho tem impacto. Perfeito. Acho que é exatamente isso. Perfeito. Incrível, pessoal. Muito obrigada pela conversa. Foi incrível bater esse papo com vocês, falar um pouquinho mais sobre Talent Acquisition, sobre como o mercado de RH está inovando e não apenas tecnologia, né, que a gente aprendeu aqui hoje. E muito obrigada por terem tirado uns minutinhos da feira para vir aqui no stand falar conosco. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigado, Nívia. Obrigado, Ju, pela participação. Obrigada. Prazer estar contigo, dividindo as perguntas e o painel novamente. Acho que a gente já está super entrosado, então isso. Quando precisar, já pode marcar a versão 2 agora. Muito obrigada. Muito obrigada e muito obrigada a você que assistiu. Até o próximo episódio.